E aí, Fox, beleza? Então, hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência no hospital aqui em Portugal. E antes de mais nada, se inscreve aí no canal e deixa um recadinho aí pra me responder. Então, eu precisei ir ao hospital aqui em Portugal e vou falar pra você como que foi a minha experiência no hospital aqui em Portugal, como que eu fui atendido. E lembrando que eu não tenho PB4 e não tenho número de utente. Na verdade, eu não sabia nem o que era PB4. Eu não tenho, nunca tive, mas enfim. E para quem não sabe o que é um PB4, o PB4 é um seguro-saúde que você tira no Ministério da Saúde aí no Brasil e ele é válido aqui em Portugal, na Itália e em Cabo Verde. O PB4 ele tem a duração de 1 ano e é válido aqui como se você fosse um português. E ele é válido nos hospitais para você fazer consultas como se fosse um português, pagando as mesmas taxas que um português paga aqui em Portugal. Porém, existe as taxas moderadoras. Você pode pedir isenção das taxas moderadoras e não pagar nada. Mas isso aí já é outra história para outro vídeo. Se inscreve no canal que eu vou fazer um vídeo sobre isso e para você ficar a par. E tem um jeito de você não pagar as taxas moderadoras e fazer uma consulta de graça, sem pagar absolutamente nada. E o número de utente é um número em que você é registrado num centro de saúde aqui e você pode fazer consultas pagando apenas o mínimo, como se fosse um português. Mas para adquirir esse número você tem que ter a residência ou ser um português. Mas enfim, como que eu fui atendido no hospital aqui em Portugal sem o PB4 e sem o número de utente? Foi o seguinte, eu tava com meu olho esquerdo muito vermelho, doendo pra caramba, estava com sensibilidade à luz, eu podia sair pra fora, eu podia abrir os olhos na claridade que doía muito. Então eu tive que ir ao hospital, fui na farmácia, a menina da farmácia não pode passar medicamento sem receita médica, não pode me dar outro tipo de medicamento a não ser um lubrificante para os olhos e falou que tinha que ser realmente no médico. Então o que eu fiz? Como estava muito vermelho e estava doendo muito, eu fui logo para urgências e emergências. E lá eu fui na recepção, aqui chama recepção, eu fui na recepção e falei que queria um médico oftalmologista. Ela me perguntou se eu tinha um número de utente ou se eu tinha algum outro documento como o PB4 ou seguro-saúde. Eu falei que não tinha nada disso. O que é que ela me pediu? Pediu o passaporte, pediu o número do NIF, que é um número como se fosse o CPF aí no Brasil. Me pediu o número da Segurança Social. E a minha morada. A minha morada é onde que eu resido, é o meu endereço. Só foi essas 4 coisas que ela me pediu. Mas antes ela tinha me perguntado se eu já tinha inscrito em algum centro de saúde. Falei que não. Se eu tinha algum médico de família. Falei que também não, porque as pessoas aqui também têm médicos de família. O médico vem até a sua casa e te medica em casa. E daí ela fez todo o meu registro lá. E só falou que tinha que pagar 16 euros. Então, sem mesmo eu ter o número de utente, sem ter o PB4, eu tive que pagar a taxa máxima, que é de 16 euros por consulta, se você não tem o PB4 ou se você não tem o número de utente. Mesmo assim, eu paguei a taxa máxima, que é 16 euros, e apenas isso. E daí ela te dá um papel para você, e com sua fatura, que você pode pagar em dinheiro ou no cartão, e pede para você aguardar na sala até que chame seu nome lá no telão, na TV lá. Só lembrando que eu fui no hospital da Amadora, no hospital geral lá da Amadora, foi lá que eu fui atendido. E daí quando chama o seu nome lá, você vai para uma outra sala, tipo um outro recepcionista, que pergunta o que você está sentindo, vai escrevendo e te encaminha para o médico. E daí o que ele já escreveu, ele vai já encaminhar para o médico já vai estar a par da sua situação, do que você está sentindo, e ele te bota essa fitinha aqui no seu braço. Ele te bota essa fitinha aqui no seu braço, se tiver outro acompanhante também leva a fitinha, e ele também te dá
uma folha assim com muitos adesivos. Esse adesivo aqui, ó. Ele te dá uma folha com muitos adesivos. E em cada sessão que você vai, em cada lugar que você vai, pega o adesivo, cola lá numa folha específica do médico. E cada lugar que você vai, eles destacam um desse adesivo aqui. Eu achei muito interessante isso. Não sei se é por atendimento, não sei. Mas ele te dá uma fitinha dessa aqui. E cada adesivo, inclusive, colou na minha fitinha verde. Aqui um adesivo. E a cada lugar que você vai, ele arranca um adesivo desse. Tá, e chegando lá na oftalmologista, chamou meu nome, fui lá. Uma médica muito jovem, eu acho que não passava dos seus 25 anos. Cara, muito jovem mesmo, mas bem profissional. Velho, os médicos aqui são bem profissionais mesmo. Ela simplesmente pediu pra mim colocar o queixo lá no aparelho, deu uma olhada, abriu o olho, deu uma olhada ali e sem eu dizer nada, você usa lente de contato. Eu falei, uso. Ela olhou de novo, botou um tipo mercúrio, alguma coisa assim do tipo, e falou de novo. Você passou do tempo previsto da lente de contato. Eu falei, sim, passei. Porque a lente de contato que eu comprei era para de um mês, eu já estava no segundo mês usando ela. Sem tirar pra nada, nem pra dormir, nem pra tomar banho, pra nada, não tirava mesmo. E daí ela diagnosticou, já foi isso que ela diagnosticou. Ela colocou lá no papel que não era pouca urgência, passou uma pomadinha e um colírio para me usar. E tinha que usar até o colírio acabar. Não deu 3 dias, meu olho já estava bom, já estava ótimo. Não deu 3 dias. Mas realmente uma boa profissional. E você aí no Brasil pensa que você sabe falar português? Então fala pra mim aí como que se escreve 16, o número 16 por extenso. Coloca aí nos comentários. Mas já aqui no vídeo eu vou falar pra você. Então, esse aqui foi a fatura que eu paguei de 16 euros. Na verdade eles falam 16. Tá aqui escrito. Paguei 16 euros. Esse aqui foi o diagnóstico da doutora. Ela colocou como pouca urgência, que ela de cara já diagnosticou o que era o problema e já tinha resolvido o problema na hora. Inclusive, ela pediu para mim guardar as lentes, porque se o problema agravasse, teria que fazer uma análise nas lentes e ver se tinha alguma bactéria lá na lente. Inclusive eu guardei, ainda está guardada. Mas já está melhor, já melhorou, tô muito bem, obrigado. E olha só a receita médica de Portugal, como que é. Olha só como que são a receita médica. Nada de médico escrever. Esse aqui foi uma subscrição que ela fez. Toda a receita médica já está aqui, escrito no computador. E olha como é interessante, eu fui na farmácia, a menina só pegou o leitor de código de barras e jogou aqui, pronto, já sabe qual que é o medicamento. É bem simples, muito fácil, rápido, ela não tem que ler o que a médica escreve. A médica já colocou aqui, usar tantas vezes por dia, quantas doses, a posologia, e tá tudo aqui detalhadamente. Não precisa você entender letra de médico, não precisa fazer mais nada, já é computadorizada, ela só apenas subscreveu aqui para dar um aval dela que realmente foi ela que fez isso. Tem os dados dela aqui, os dados da médica estão aqui, caso ocorra alguma coisa que deu errado, tem os dados dela. Bem interessante, achei muito profissional, achei o atendimento ótimo. Galera, então a minha experiência no hospital aqui em Portugal foi maravilhoso. Muito, sem mesmo ter nada, apenas o passaporte.
o número do NIF, que é quando você chega e quer realmente morar aqui, você tem que tirar. A segurança social também. Então, assim, só foi isso que me pediram. Não tinha nenhum convênio com algum hospital, convênio médico, nada. Não tinha nada. Só cheguei lá, paguei 16 euros, fui atendido, fiz a minha consulta no médico ótimo. Então foi super, super maravilhoso. Foi uma experiência fantástica aqui no hospital português. E para finalizar, se inscreve aí no canal porque eu vou falar para vocês outras experiências que eu já passei aqui em Portugal. Se inscreve no canal, deixa aí um joinha, dá um comentário aí, deixa uma pergunta aí para me responder, que eu vou responder sempre. Então até a próxima experiência. Falar nisso, nós estamos no verão, eu vou fazer para vocês um vídeo comendo caracol. Não é o caracol africano, tá, gente? É um caracol, aqueles escargots, como é chamado na França. Então eu vou fazer um vídeo comendo os caracóis para vocês. Então fica ligado, se inscreve no canal. Valeu, cheguei de mochila!